Todos aqueles que acompanham essa reunião virtual, onde a fraternidade encontra na tecnologia liames, elos, isso é muito importante, nos descortinando o futuro, né? Por que não dizer um presente e um futuro? Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da Blossom Spirit Society, meu inglês de, 30 anos atrás. Agradecer a oportunidade, a quem me ficou preocupada por causa da hora, porque aqui já são 11 da noite, né? Ele disse, se preocupa não, porque aqui eu sou coruja, eh, não durmo antes de meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora. Então, para mim, é uma alegria, na verdade, participar, vendo aí quantas pessoas de tantos lugares diferentes, fusos horários diferentes também, né? Então, a nossa reflexão se dará em torno do processo libertador da consciência. E a gente começa com uma afirmativa da mentora espiritual Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco, quando ela diz: a aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo da evolução do ser. Então, a prezada benfeitora já nos mostra duas variáveis presentes nesse processo, que é exatamente a variável tempo e a variável esforço humano. O que é que isso significa? Isso significa que todos fomos criados, como o Livro dos Espíritos nos ensina, em especial nas questões 114 a 117, 118, né? Quando nos fala sobre o tema progressão dos espíritos, Kardec indaga sobre a criação dos espíritos e pergunta se foram criados uns bons ou maus por natureza, e se são eles mesmos que procuram melhorar-se. O Espírito Verdade responde que os espíritos mesmos se melhoram, o que significa dizer que o processo libertador da consciência, ou desenvolvimento da nossa consciência, sob o ponto de vista de harmonização para com a lei divina ou natural, é de responsabilidade nossa. Permanece colocando ainda as ideias do Espírito de Verdade, dizendo que melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. E mais uma vez, Kardec volta. Uns espíritos foram criados bons e outros maus, e aí a resposta que é conhecida de todos nós. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Essa colocação ela é muito importante porque quando nós falamos sobre desenvolvimento, processo libertador, aquisição da consciência, isso demanda exatamente tempo, conforme a Joana de Ângeles assevera, não é? Então, tudo envolve tempo. Fomos todos criados simples e ignorantes, mas todos destinados àquilo que Jesus colocou para nós no Sermão do Monte e que Mateus registrou. Sede perfeitos. A perfectibilidade é o nosso objetivo. Nós somos todos destinados a isso. Criados simples e ignorantes, ponto de partida. Sede perfeitos, ponto de chegada. E o meio é que é o problema, né? Então, a gente sabe, por exemplo, quem gosta de futebol, você pode ter uma boa defesa, um bom ataque, mas se o meio de campo não funcionar, aí a coisa fica ruim, fica complicada. Então, é esse meio, ou seja, esse conjunto que está expresso na lei da reencarnação. Então, essa reencarnação, ela vai nos proporcionar o quê? O acesso ao conhecimento. É por essa razão que também no próprio Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá, bem mais lá na frente, na 804, Kardec indagando por que Deus
não deu as mesmas aptidões a todos os homens. E aí, o Espírito Verdade, que é sempre coerente, vai dizer: Deus criou todos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. Então, é importante nós registrarmos essa variável fundamental no nosso próprio processo de aquisição da consciência libertadora. Há espíritos que viveram há mais tempo, há espíritos que vivem em nosso tempo, há espíritos mais novinhos, vamos dizer assim, do que nós. E esse fator tempo, ele é importante, conforme a questão 804, para nos proporcionar a experiência. Que experiência é essa? É a experiência conosco, é a experiência com o próximo, é a experiência com a natureza, é a experiência com o plano espiritual. Então, essas experiências, elas vão nos facultando conhecimento. Observemos que o conhecimento é ele o responsável pelo desenvolvimento em nós do livre-arbítrio. Sem o conhecimento, o nosso livre-arbítrio está embotado. Nós agimos mediante apenas os instintos e a aquisição da consciência representa exatamente a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que representa o certo, o errado, a honra, o desar. Então, todas essas noções polarizadas, até podemos dizer, elas são fruto, enquanto nosso processo de desenvolvimento, da nossa capacidade de identificar e, consequentemente, de optar. Só poderemos optar quando, de fato, nós já conseguimos ter um certo nível de experiência, e essa experiência nos faculta, então, o conhecimento, o domínio, um conteúdo, um repertório, vamos dizer assim, de conhecimentos, de ideias, de valores que começam a fazer parte das nossas escolhas. Então, o tempo diz respeito também, obviamente, a todo esse processo reencarnatório que cada um de nós vivencia e que todos vivenciamos. Então, o Espírito Verdade diz mais uma vez a Kardec, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. Esse, então, é um elemento, né? O elemento tempo, experiência, construção do livre-arbítrio, agir, né, com discernimento. Mas eu disse que eram dois. O outro fator é a vontade. Opa, que vai aparecer também em outras respostas, como querer, que é a mesma coisa. Conforme o nosso Leon Denis nos apresenta, né, no livro Depois da Morte, uma das potências da alma, se não a potência mais forte da alma, claro que depois do amor, né? Mas a vontade diz respeito à direção que essas opções passam a ter. Nós nos lembramos sempre, quando falamos em vontade, da problemática da viciação, qualquer que seja ela. Então, o indivíduo pode ter um vício, né, na comida, na bebida, na droga, né, na sexualidade desenfreada e outros hábitos que alguns já chamam, né, os toques famosos. Mas para que nos libertemos disso, nós sabemos o quanto é difícil. Nós brincamos, mas é verdade. Quantas e quantas vezes o nosso regime para perder peso começa na segunda-feira e termina na segunda-feira, né? A gente muitas vezes não consegue o quê? Resistir àquele doce, àquela massa, né? Aquele prato, aquele sanduíche famoso. Então, nós temos muita dificuldade de aplicar no nosso cotidiano a vontade. A vontade, que representa o querer do espírito, é uma força, é uma potência da alma. E sendo uma força, ela nos envolve como um todo.
ela não é apenas, ou ela não tem apenas uma dimensão intelectual ou uma dimensão emocional. Ela é um todo, ela é uma atitude, ela se enraiza lá no interior do nosso próprio espírito, da nossa consciência. Então, essa vontade faz com que uns eles possam, vamos dizer assim, né, nesse tempo de experiências, e se desenvolvendo de forma mais célere, mais rápida, outros mais devagar e outros mais renitentes que tentam permanecer ali paradinhos, né, esperando a ação da lei de progresso. Então, nessa vontade está o quê? O livre-arbítrio. Ou seja, nós agimos e dizemos a nós mesmos: a partir de hoje, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou não vou fazer isso, ou não vou fazer aquilo. Então, será exatamente essa atitude que vai nos impulsionar à realização ou não, a frustração, por mais uma vez nós, né, cairmos, vamos dizer assim, nas nossas próprias tentações. Nós sempre lembramos, a título de ilustração, e eu falava isso domingo com uma criatura muito querida, uma filha do coração, que até hoje, quando falo dessa situação, lembro-me perfeitamente do pai dela, um cidadão que era militar, uma pessoa muito inteligente, muito curiosa, pescador, né? E ele era um fumante inveterado. Mas a família em cima, e essa filha principalmente, que era muito querida dele, então a família começou, e alguns probleminhas também começaram a surgir, e um belo dia, depois de muita pressão familiar, ele reuniu os filhos, a mulher e disse: a partir de amanhã eu não fumo mais, não colocarei mais um cigarro na boca. Eu só conheço este caso, impressionante, foi verdade. E dizem os fumantes que é um hábito vicioso, muito difícil de se libertar, pois ele se libertou, né? Então, acredito que, obviamente, todo um processo interior de reflexão sobre as consequências, sobre as dificuldades da família em vê-lo enfrentando essa problemática, tudo isso, claro, né, foi também presente, mas a deliberação foi de hoje para amanhã. E aí, a partir de amanhã, não mais esse querido amigo, ele realmente colocou um cigarro na boca. Então, é muito difícil, é um exemplo, vamos dizer assim, excepcional, né? Embora nós conheçamos outros relatórios. Esse, porque eu conheci pessoalmente, é que estou aqui a relatar a vocês. Mas o que é que ocorre? É a pessoa ela buscar intimamente a sua força interior, o seu querer, a partir de objetivos, de identificações, de motivações as mais variadas, né? E exatamente é a partir daí que as dificuldades, elas muitas vezes se tornam verdadeiros impulsos, limitações se tornam verdadeiras motivações. Gosto muito de esportes. E aí estava lendo sobre uma jogadora nossa da seleção, e aqui também do time do Minas. Ela é muito alta. Então, numa entrevista dela, ela disse: tornei-me atleta de vôlei pelo bullying que sofria permanentemente nas turmas, né, escolares. Então, é interessante, né? Um problema, quer dizer, o bullying, o sofrimento, claro, psicológico e tudo, e ela se torna, então, né, uma das grandes centrais do vôlei no mundo, né? Campeã olímpica e com diversos títulos. Então, essa sua dificuldade de repente, a fez voltar-se, né, para uma atividade esportiva que lhe consagra mundialmente. Então, é interessante nós observarmos que essa nossa condição íntima, né, de querer quantas variedades de motivações, de situações podem estar presentes para que, de repente, isso entre, vamos dizer assim, em ação, em ebulição, né? E aí nos impulsiona as ações. Então, voltando, dois fatores importantíssimos para o desenvolvimento,
para esse processo libertador da consciência, para a aquisição da consciência libertadora, como nos diz Joana de Ângeles. Tempo, ou seja, né, aquilo que nós vamos vivenciar enquanto experiências reencarnatórias para adquirirmos o conhecimento que nos dará, então, esse conhecimento, toda uma cultura, toda uma capacidade intelectual, moral e também, por que não dizer, volitiva, para discernir o bem do mal, o certo do errado, enfim, todas essas necessidades. E, por outro lado, a vontade, o querer, essa atitude íntima, essa potência da alma, essa força que nos impulsionará, então, àquilo que a nossa, volta para ela, Joana de Ângeles chama de problemática da consciência do sono. Opa, que é isso aí, Sandra? Ela vai nos dizer, agora já em outra obra, Vida, Desafios e Soluções, que a fase da vida, inicial da vida, sob qualquer aspecto considerado, é sempre a do sono, né? Por isso mesmo, nos diria ainda, mais uma vez, Leon Denis, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem, né? Então, nós estamos, obviamente, todos, né, reencarnados e lutando nesse processo, nesse tempo, mas criados simples e ignorantes, nós tivemos, né, claro, a nossa época de consciência do sono. Alguém pode pensar assim, mas Sandra, a gente já superou? Não, não superou não, mas eu vou explicar como a gente tem amplas condições de sair da consciência do sono para a chamada consciência desperta. Aguarde, tá? Que a gente vai falar sobre isso. Então, a consciência do sono é aquela que nos vincula mais aos instintos, às más paixões, às satisfações dos nossos interesses, onde predominam os instintos, tá? Então, nós teríamos, o livro é Vida, Desafios e Soluções, este sobre o qual estamos falando da consciência do sono, né? Então, estar no sono é estar nessa letargia moral, ou seja, a preocupação em atender os nossos interesses, a indiferença em relação às dores do outro, o nosso não compromisso de fraternidade, a grande base da reforma social, o atendimento aos nossos caprichos. Então, é como se fôssemos realmente crianças, né? Crianças, sob o ponto de vista psicológico. E aí nós nos atrelamos e nós nos vinculamos a essas satisfações, a esses interesses, né? E isso faz muitas vezes com que a criatura, independentemente da sua faixa etária, ela prossiga nessa mesma situação. Então, quer satisfazer seus anseios, seus desejos, independentemente se está pisando em alguém, se não está atendendo à lei de justiça, de amor e de caridade, não está nem aí. É aquilo que os nossos grandes estudiosos hoje do presente, né, e do futuro chamam, né, de aspectos do comportamento de uma sociedade sem valores fixos, a chamada sociedade líquida, né, que o nosso Bauman coloca. Então, é uma sociedade hedonista, é pelo prazer, individualista, consumista, olha, é tanto ista que é uma lista mesmo, né? Então, o que é que isso significa? É que nós estamos vivenciando ainda uma situação de transição planetária, mas onde permanecem essas atitudes de sono, sono da consciência. E aí, em contraposição ao chamado sono da consciência, a nossa Joana de Ângeles diz exatamente que nós estamos fadados, eu diria até assim, condenados a despertar, né? Despertar. Então, esse despertar, ele é indispensável. Mais dia, menos dia. Mais encarnação, menos encarnação, tá? Mas nós somos chamados pela lei do progresso ao despertar, a sairmos então desse estado de sono da consciência para o quê? Para a nossa identificação para com a lei divino-natural, a única cujo cumprimento nos trará serenidade, paz, felicidade, progresso completo, não é verdade? E aí a nossa prezada
instrutor espiritual, guia espiritual do nosso Divaldo, diz que para isso, ou seja, para sair do sono, para o despertamento, haja o quê? Haja esforço e haja trabalho. Desempenha um papel fundamental aquilo que o Livro dos Espíritos nos coloca como a chave do progresso individual, o autoconhecimento. Mas é claro que esse autoconhecimento, ele nem sempre vem como um desejo nosso, assim, bem, né, bem bonito, bem idealista, não. É porque quando nós vivemos a consciência do sono, isso representa para nós responder por tudo aquilo que nós realizamos, enquanto alimentados, enquanto motivados pela consciência do sono. E aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a doença, chegam os reveses da vida, as problemáticas, porque a vida, meus queridos amigos, ela é pedagógica. O sofrimento tem um teor profundamente educacional. A dor não é castigo, a dor é consequência. E sendo consequência, vem para nos ensinar. Primeiro, a partir da própria natureza física, e depois, através dos processos das relações, das interações sociais. Então, essa vontade, muitas vezes, de autoconhecimento, não é algo assim tão bonito, nem tão, vamos dizer assim, né, romântico, não. Às vezes vem no popular, nas cacetadas, nas problemáticas, nas dores, né? É o aguilhão que vem e que aí faz com que a criatura ela vá ao encontro de si mesma na velha pergunta que nós temos que fazer: por que sofremos? Primeiramente, a gente terceiriza, né? A gente bota a culpa nos outros, a gente bota a culpa em Deus. A gente bota a culpa na educação, bota a culpa na sociedade, nas condições econômicas, sociais, enfim, a gente terceiriza a problemática até percebermos que não adianta, não adianta. Então, nós terminamos por fazer um mergulho interior, aquilo que necessitamos na descoberta em nós daquilo que temos de qualidades, que nós temos a marca divina da criação em nós, mas aquilo que nós construímos enquanto desvios de conduta, aquilo que nós construímos enquanto alimento das nossas más paixões, conforme dissemos, as imperfeições, as defecções morais, não é? Então, o autoconhecimento é a grande chave para esse pulo da consciência do sono para a consciência do despertar. Então, esse despertar vai incluir, vai envolver a necessidade de um esforço muito grande, de um trabalho extraordinário. E isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, na sábia colocação que nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aí vem, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. Pronto. A transformação moral é o objetivo. As defecções, as imperfeições é o conteúdo que tem que ser trabalhado. E a metodologia é o esforço de nos tornarmos criaturas menos egoístas, menos vaidosas, menos orgulhosas, menos centradas em nós mesmos e nas nossas más paixões e interesses egóicos. Então, o processo, né, de transformação é esse que vai exigir que nós possamos identificar quais são as nossas potencialidades para o bem, né? Quais são as nossas possibilidades de melhoria? Ah, eu sou uma pessoa perseverante. Que maravilha! Isso é uma coisa importantíssima para a evolução da alma. Mas eu vou identificando, como sou orgulhoso, como sou preconceituoso, como penso sempre primeiro em mim.
Isso eu preciso transformar. Então, o processo de mudança, ou seja, a construção dessa consciência libertadora, vai nos requisitar o autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai exatamente nos exigir o esforço de transformação. Nesse sentido, identificamos que quando nós, em especial nós espíritas, nós que temos todo um conhecimento, como nos afirmam os companheiros espirituais, Emmanuel, de modo especial, ele diz que nós temos um patrimônio de informações sobre a vida e sobre a vida eterna, ou seja, sobre a imortalidade, sobre o plano espiritual, muito acima da média, né, daqueles que são os nossos companheiros em humanidade, pelos conteúdos revolucionários, edificantes que a doutrina espírita nos apresenta. Então, nós, em especial, somos chamados a ter uma atitude, né, nesse processo, que é uma atitude que me faz lembrar muito meu saudoso, querido amigo, André Luiz Peixinho, desencarnado há poucos meses, quando ele dizia, né, ele que era um filósofo, médico, menino homem, um currículo chega cansa da gente ler, tá? Mas ele dizia, né, baiano de nascimento, de Serrinha, e ele dizia assim: me preocupa muito no movimento espírita a nossa preocupação com o quê? Com as reuniões, né? Com os passes, com a reunião mediúnica, com as reuniões de estudo, com assistência espiritual, né? Com diálogo fraterno. E a gente perguntava para ele: você se preocupa com isso? Ele disse: não, me preocupo porque nós nos preocupamos com isso e não nos preocupamos, muitas vezes, com a velha pergunta: o que é que o Espiritismo está fazendo em mim? O que é que a doutrina espírita está modificando em mim? Em que a doutrina espírita está pesando em meus projetos de vida, em minhas escolhas, em minhas metas. Ou seja, eu estou, de fato, procurando vivenciar esses valores, esses conteúdos, estou esclarecendo meu nível consciencial, estabelecendo o acordo, vamos dizer assim, com a lei divina ou natural. E isso nos remete a algumas, né, em especial a duas citações de Paulo. Paulo aos Romanos, quando ele dizia nas suas afirmativas: digo isto porque sabeis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. É Paulo, em sua epístola aos Romanos. Mas na epístola aos Efésios, ele é mais incisivo. Ele diz assim: desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. Que mortos são esses a que Paulo se refere na sua carta aos Efésios? São os que dormem, são os que estão no sono. E a nossa luta é exatamente esta. O nosso processo é esse: é de sairmos do sono em que as más paixões, o egoísmo, o orgulho nos situa para buscarmos exatamente o quê? O despertamento, o esforço para o equilíbrio, o esforço para a transformação moral. Nesse sentido, volto à nossa querida benfeitora, ela em nos falando sobre o exercício em especial do querer, lembrando, né, lá atrás, o tempo, as experiências e o querer, a vontade. Ela nos situa alguns elementos importantíssimos. São três grandes atitudes que vão nos auxiliar nesse processo. Primeiro, paciência. Oh, isso me faz lembrar, né, a nossa querida Teresa d'Ávila, né, no seu castelo interior, que diz: a paciência tudo alcança. Ah,
Deus, só Deus te basta. Então, a paciência, que é exatamente a compreensão de que nós não estamos em aventuras, de que nós precisamos aguardar, investir, avaliar, porque uma experiência surge aqui, a gente já quer, de repente, que dê tudo certo. É preciso cultivar paciência só com cultivo, né? É um recurso que vai treinar a criatura na insistência para continuar. Então, eu não consegui, de repente, reverter uma atitude que eu gostaria de reverter no meu modo de ser, mas eu continuo. Eu vou tentando, é como o Emmanuel diz, paciência conosco, né? E ela lembra que o inconsciente continua gerando muitas vezes as informações complicadas, né? Estimulando o nosso sono. Então, a paciência é exatamente essa condição que nós temos de exercitar. Exercitar o esperar, não. O esperançar. E o que é o esperançar? É a esperança que atua, é a esperança ativa, não é ficar de braço cruzado, tá? Então, a paciência, ela exige que nós tenhamos um programa, conforme meu amigo Peixinho dizia, tem um programa, eu tenho que me melhorar nisso, eu tenho que agir melhor naquilo, né? Então, é preciso ter um programa de renovação e de transformação moral. Mas ela diz, a paciência, ela exige perseverança. Se eu não tiver essa condição de perseverar, difícil eu ter paciência. Então, ela nos afirma que a perseverança é uma espécie de insistência num trabalho que se pretende executar. Agora, o que é que vai acontecer? A perseverança, ela precisa de valores, né, que a inspirem. Então, eu, Sandra, tenho minhas imperfeições. Eu quero lutar contra elas. Escolho uma ou duas ou três e vou atuando. Então, não consigo da primeira vez, na primeira tentativa, na segunda, na terceira. A perseverança, ela segue à frente. Ela vai lá na frente. E ela diz: vem, você consegue. Você consegue. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de esporte, já disse, de ver e acompanhar algumas competições, né? Então, às vezes a gente vê, por exemplo, o salto em altura, que é um grande campeão aí, né? Aí da Europa, lá da Europa, e ele é interessante, ele vai, né? E ele consegue coisas assim, impressionantes. Ele já bateu o próprio recorde mais de 10 vezes, né? É impressionante, é interessante. E eu fico pensando assim, aqueles atletas da chamada alta performance, eles não atingem aquela alta performance por nada, por praticar hoje, não praticar amanhã, nada disso. A nossa campeã brasileira, a Rebeca, né, Andrade, a campeã aí, a famosa, maravilhosa, né, Simone Biles, então, aquilo ali representa o quê? A paciência, a perseverança em permanecer, em exercitar, em continuar, em errar e continuar, em errar e prosseguir até acertar. Então, isso vai chamar a terceira condição que ela nos apresenta, importante nesse processo de libertação da consciência, que é a autoconfiança. Mas para que a gente também tenha autoconfiança, é preciso que a gente tenha uma leitura correta, porque há muitos de nós que vivemos na chamada baixa autoestima. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo, né? É o que a gente chamaria de síndrome do coitadinho, coitadinho, né? Então, muitos de nós alimentamos essa postura. Coitadinho de mim que não nasci num berço rico, coitadinho de mim que tenho pais complicados, né? Coitadinho de mim que não tenho a profissão que mais rende,
coitadinho de mim que nasci em tal cultura, em tal tempo histórico. Então, o coitadinho, ele dificulta muito, né, esse processo de autoconfiança. Lembramos, volto a dizer, temos o mesmo ponto de partida, criados simples e ignorantes, e temos o mesmo ponto de chegada, que é o ser de perfeitos. É com Jesus que surge a noção que amplia a nossa visão existencial, porque em Jesus não há acepção de pessoas, né? Não há distinção. Todos somos filhos de Deus, todos criados simples e ignorantes, né? Todos destinados a sermos os seres perfeitos, né? Ou seja, aqueles filhos que Deus criou e para cada um o seu projeto, né? O seu projeto de crescimento. E cada um aqui de nós nessa luta para entender esse projeto e principalmente para agir mediante as nossas escolhas positivas para conseguirmos, de fato, esses sagrados objetivos de reforma, de transformação moral. Então, voltando, a nossa Joana de Ângeles situa paciência, perseverança, autoconfiança como atitudes importantes para que nós possamos seguir adiante, para que nós possamos desenvolver lenta e progressivamente o quê? Né? Uma atitude correta, uma escolha correta, para que nós possamos fazer as nossas escolhas sempre pensando qual é o melhor caminho, qual é a melhor ação, e diante do conflito, qual é a melhor saída, qual é a que menos, né? Qual é a saída que menos problema é capaz de nos trazer. Então, meus queridos amigos, procurando aqui sintetizar para que nós, né, possamos seguir para um outro momento. Pontos importantes para nós nesse processo libertador: a superação das ações meramente instintivas, o cultivo do discernimento entre o bem e o mal, certo, errado, a busca de aquisições ético-morais, a libertação de certos ativismos religiosos, culturais, libertação, e a Joana é muito importante nesse sentido, da chamada consciência de culpa. A criatura que atinge um nível de amadurecimento, nos afirma a benfeitora, é aquela que não se fixa no passado, nem se fixa no futuro, nem alimenta aquele sentimento de culpa e nem aquela ansiedade, nem angústia, nem ansiedade. É a certeza de que existe uma lei, a lei divina, a misericórdia divina, o amor divino, a proteção divina, e nós vamos caminhando. Deus não vai, né, pedir, de repente, aquilo que nós não tenhamos condições de oferecer. Então, é essa postura de confiança que se torna importantíssimo para que atinjamos o quê? O amadurecimento psicológico e espiritual capaz de nos conduzir à verdadeira, né, construção de uma consciência libertadora, através da compreensão da dor, da nossa condição de sermos nós aqueles que construímos a dor e o sofrimento, e, ao mesmo tempo, seremos nós a construirmos o nosso processo de libertação. Discernimento permanente para entender que nós colhemos o que nós plantamos, superação dos nossos, né, mecanismos de fuga, né? Muitas e muitas vezes terceirizamos, como dissemos no início, as culpas, alimentamos rejeições, alimentamos preconceitos, tudo isso, né, quando nós estamos exatamente ainda, vamos dizer assim, manietados em nossos atavismos, em nossos erros, quando nós ainda não conseguimos nos entender como filhos de Deus, criados para a perfectibilidade, nós também alimentamos esses processos de resistência.
A grande terapeuta alemã Hannah Wolff afirma que nós temos que descobrir a nossa sombra interior, ou seja, e Joana de Ângeles também retoma essa ideia, mas nós precisamos descobrir as nossas resistências. Ou seja, muitas vezes é uma maneira que a gente tem de justificar, né? Em outro momento, em outro livro que eu não me lembro, a Joana vai nos falar da autopiedade. A gente tem uma espécie de autopiedade. É o coitadinho ao qual nos referimos também, né? Então, a vitimização. Então, é preciso entender que dores, sofrimentos, situações adversas, tudo isso representa necessidade pedagógica para nosso processo de renovação, para nosso processo de superação. Daí o autoconhecimento e a trilogia famosa, a paciência, né, a perseverança e a autoconfiança para podermos seguir adiante. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, o autoconhecimento, né, para que nós identifiquemos quais são as emoções, que são mais reações fisiológicas, os nossos sentimentos, que são mais complexos, né? Tudo isso quando nós começamos nesse exercício que o nosso Santo Agostinho nos apresenta de forma tão brilhante, um livro dos Espíritos, se não me engano, lá pela 919, né? É preciso que isso esteja presente em nosso exercício diário, sabendo que o processo ele não é vapt-vupt, ele é lento, como disse a Joana de Ângeles, e nós usamos para abrir os nossos comentários, que a aquisição da consciência demanda tempo e esforço. Então, que nós possamos ter a certeza de que estamos caminhando, né? Nada de alimentar aquele sentimento derrotista, imobilista, quando a gente não consegue da primeira, da segunda, da terceira vez. Lembrar com Emmanuel que existem atletas diferentes, né? Então, a perseverança, a certeza, principalmente, das nossas potencialidades, isso deve nos acompanhar diariamente nesse processo de melhoria no qual estamos todos matriculados. É matrícula compulsória, ou seja, disciplina obrigatória. Mesmo que nós queiramos dizer assim, quero trancar. Não adianta trancar. Aqui não tem essa figura de trancar a disciplina como ocorrem, né, essas situações em instituições superiores de ensino. Não tem, não. Né? Ou a gente é reprovado ou é aprovado. Então, fica o nosso convite permanente ao esforço. E lembrar com Albino Teixeira, quando ele nos fala, diante do fracasso, nada de se fixar no fracasso. Voltar às boas obras, seguir adiante. Aqui no nosso cancioneiro brasileiro, né, nacional, a musiquinha famosa nos diz: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Né? Então, por que dar a volta por cima? Porque somos filhos de Deus, porque um dia nós vamos conseguir realmente essa superação, porque um dia nós vamos conseguir identificar todas essas nossas dificuldades e vamos encontrar em nosso esforço de estudo, oração, meditação, prática do bem, que é o nosso salvo-conduto, onde quer que nós estejamos, nós estaremos conscientes de que há um Deus de amor, há um Deus de misericórdia, há um Deus que, mesmo que nós sejamos os filhos pródigos, aqueles rebeldes, nos receberá de braços abertos, nos colocará sandálias, anel, nos dará uma grande festa, porque, afinal de contas, conforme nos disse Jesus, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimentos. Lembrando, conforme estaremos comemorando próximo ano, 160 anos de O Céu e o Inferno, há um código penal da vida futura que se reflete em nossas reencarnações e que demanda de nós
a busca da harmonização para com a lei divino-natural e diante dos nossos erros, equívocos, crimes, podemos até dizer, que possamos ter a certeza de que a expiação virá, ou seja, a consequência. Quem semeia vento, colhe tempestade, mas que também o arrependimento e o desejo sincero de reparação são elementos que construirão um outro futuro, uma nova maneira de construirmos a nós mesmos. Não podemos, diria também o próprio Allan Kardec, o passado ele é pouco, mas o futuro é tudo. Nós muitas vezes não podemos desfazer o que foi feito, nos lembrava Chico Xavier, nós temos amplas condições de construir um novo futuro, um novo amanhã. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade dessas considerações. Nós que agradecemos, Sandra, muitíssimo obrigada por uma palestra tão esclarecedora. Nós temos aqui algumas perguntinhas para você, se possível. A primeira vem da Maria Helena, ela só queria saber rapidinho qual o nome do livro da Joana de Ângeles que você citou bem no início. Olha, são dois livros dela que são extraordinários nesse sentido. O primeiro é Momentos de Saúde e de Consciência, não dá, porque a tela não. Momentos de Saúde e de Consciência e Vida, Desafios e Soluções. Psicografia do Divaldo, publicado pela Leal Editora. Excelente. Aliás, toda a série psicológica dela é sensacional. O Ser Consciente, também citamos no início, né? É outro livro extraordinário. Muito obrigado. Uma pergunta que chegou: como o trabalho, seja espírita ou profissional, feito com amor e dedicação ao outro, pode auxiliar no processo de despertar da consciência? Bom, nós não só temos a responsabilidade de nos tornarmos irmãos do outro, no sentido do acolhimento e, em especial, da situação que ele pode estar vivendo de penúria, de necessidade. Não, nós nos desenvolvemos em todas as direções, inclusive na direção profissional. Tá? Hoje tivemos a notícia maravilhosa, né? Fomos à médica e lá ela falou sobre uma enfermeira que me ajudou muito no meu processo. E ela disse assim, fulana está hoje, né, no hospital universitário, que é o top, vamos dizer assim, para ela, nesse momento aqui. Eu disse, que maravilha! E ela, a minha médica, disse assim, pois é, foi um presente para ela. Tirou o primeiro lugar no concurso e foi uma resposta ao que um outro hospital tinha feito com ela, um hospital que não é federal. Isso foi o que houve. Se ela via as coisas erradas, não conseguia escalar, né? Falava e ela foi, no popular, escanteada. A vida profissional é muito difícil, muito difícil. Muitos nós nem conhecemos, perdem a vida, perdem o sossego, perdem as condições de promoção e tudo, na verdade, por causa, vamos dizer assim, de toda uma estrutura no mundo do trabalho, que é uma estrutura injusta, que é uma estrutura onde muitas vezes quem é honesto não tem vez. Então, se nós conseguirmos, em nossas atividades profissionais, realizar o nosso melhor, por exemplo, o estudo foi hoje, viu? Ah, uma amiga nossa perguntou como é que eu estava. A gente começou a conversar, disse, por criatura, eu fui a um médico e me arranjou um glaucoma e não sei quantos problemas de vista, né? E já indicando remédio, já indicando procedimento cirúrgico, essa coisa toda. E aí, então, eu disse, o homem sabe de uma coisa, eu vou voltar para o meu antigo oftalmologista. E aí, quando foi ele, não tinha nada, a não ser umas caspazinhas aqui nos cílios. Eu disse, como é que pode, minha filha? Hoje é o seguinte, quando nós vamos a um médico, né, um profissional, de modo geral, a gente ora a Deus, Senhor, inspira, né? Porque você vai descobrir coisas assim impressionantes. Eu, por exemplo, né, estou aqui de molho, né? Eu estou em processo de pesquisa de um trombo, né, um pequeno trombo, e eu não fiz exame para descobrir trombo, eu fiz um outro tipo de ressonância, mas o médico, extremamente responsável, ele cismou que tinha alguma coisa mais para cima, né? Por causa de um catéter que eu tenho. E ele, então, né, deixou
a minha amiga foi buscar o exame, 1 hora lá, coitada, passando mal, e disse, não tem uma coisa aqui que não encaixa, tem uma coisa aqui que não está legal. E ele foi, ele teve então, quer dizer, ele não podia ter dito, não, deixa para pegar segunda-feira. Não, ele foi, e aí, disse, não, aqui tem uma coisa, colocou, pronto. Então, o que? A responsabilidade. Deus me mostrou pessoas assim maravilhosas, desde o médico simples, a pessoa que me entrega os exames, que vai atrás do médico, que pede, olha, ela está precisando urgentemente. Quer dizer, a manifestação dessa capacidade de desenvolver o bem, de fazer o bem, o certo, né? De agir conforme valores, isso está em todas as áreas, inclusive na área profissional. E isso conta, viu? Isso conta, porque é o nosso esforço de nos tornarmos a melhor pessoa que nós pudermos ser na nossa área de atividade. Muito obrigado. A Jupira faz uma pergunta aqui para gente. Ela diz: Você nos explicaria uma melhor saída quando encontramos resistência em nossos jovens ao falarmos na doutrina espírita e em Jesus com sua mensagem? Ah, minha querida, quando descobrir também socializa, tá? Porque esse mundo está difícil demais, né? A gente vive um momento muito difícil. Agora, com certeza, eu utilizaria 3 categorias a condição de professora. Primeiro, todo o nosso trabalho em relação ao Evangelho, como em relação à doutrina espírita, tem que ter contextualização. Contextualização. E aí a gente parte de uma situação real. Porque muitas vezes, em nosso processo, tanto de exposição, como de evangelização, como de estudo sistematizado e assim por diante, nós trabalhamos o conteúdo pelo conteúdo. Não, 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 não. Jesus é um exemplo de contextualização. Quando criticaram pelo fato dele curar em dia de sábado, ele evocou a história e disse: Mas vocês lembrem, né, que Davi comeu os pães da consagração. Não podia, com os seus soldados. Olha, então Jesus busca. Então nós precisamos contextualizar, ilustrar. É uma prática pedagógica de Jesus, né? Contextualiza, ilustra. Vamos lá. Problematiza. Ao invés de trabalhar conteúdos em que a gente mais parece um discursador, como eu estou fazendo aqui, o trabalho, por exemplo, com os jovens, é sempre um trabalho de provocação, de indagação. O que é que eles acham? O que é que eles fariam? Né? Para poder depois chegar. E vocês sabem como foi que Jesus agiu? Né? Então a gente problematiza, tá? E a gente dialoga. Então, o trabalho de evangelização, há muito tempo, não é mais um trabalho de ministrar conteúdos a serem devidamente assimilados e praticados pelas crianças e pelos jovens. Evangelizar e libertar. E essa libertação envolve exatamente o diálogo e o espaço até mesmo para que os jovens discordem. Não é problema que eles discordem, tá? Então, uma outra coisa, em especial quando se trata de doutrina espírita, é trazer aquilo que nós chamaríamos os conteúdos da atualidade. Então, por exemplo, descobriram recentemente um exoplaneta envolvido em vapor d'água. Olha que coisa interessante. Outra coisa interessante, um buraco negro tríplice, né? Hoje, com o uso de drones, por exemplo, há uma reconstrução da escrita da história da humanidade. A descoberta, por exemplo, de um outro oceano nos oceanos. Então, a gente vai buscando ilustrações da realidade, fatos, pequenos vídeos que nós encontramos. Por exemplo, lembro-me recentemente, em comemoração do Dia Mundial da Gentileza, aí produziram, né? Um videozinho muito gostoso, muito interessante, né? Procure aí, dia, né? Comemoração do Dia Mundial da Gentileza. Então, a gente tem que usar as músicas, usar, né, a leitura comentada, usar as situações reais, os depoimentos, para que tudo se torne, vamos dizer assim, mais palatável ao nosso jovem,
de hoje, né? Então, contextualizar, ilustrando, tá? Problematizar, dialogando e usar, em especial, as informações que aí estão. Então, por exemplo, em livros científicos, em depoimentos de médicos, grandes nomes da ciência, reconhecendo, por exemplo, a importância da oração. Eu li um livro de uma evangelizanda minha de fisioterapia, uma pesquisa realizada em São Paulo sobre a questão da aplicação do PAS em pacientes internados. E não era, era um livro de ciência, era um livro que ela usava na pós-graduação. Então, essas coisas todas começam a afastar do jovem a ideia de que essa doutrina, de que o evangelho é coisa assim, de velho, né? De quem está perto de morrer, quem tem medo de morrer, de pessoas fanáticas. Então, é uma espécie de atualidade, vamos dizer assim, tanto de Jesus, do evangelho, quanto do pensamento espírita. Recomendamos, só um minutinho, nesse sentido, o acesso ao portal do evangelizador da Federação Espírita Brasileira. Lá a gente chama AIGE, né? A Área de Infância e Juventude. O que vocês têm de material riquíssimo, inclusive sugestões de planos de aula, é alguma coisa que vai auxiliar a irmã que perguntou e outras pessoas também. Muito obrigado. Para nossa Gratidão. Obrigada, Sandra. uma perguntinha da noite, por questão de horário, seria: o que significa ser consciente de si e dos outros de acordo com a ética? Consciência de si é autoconhecimento, né? O conhecimento do outro, ele é sempre imperfeito, sempre. Então, nós não temos a condição. Por isso que Jesus dizia de forma bastante elucidativa. Ele, o quê? O governador espiritual da terra. Vós julgais segundo a aparência. Eu a ninguém julgo. Então, a gente pode até ter uma ideia, né, em relação ao outro, mas o outro é sempre surpreendente. Sempre. Nós não temos. Aliás, a gente se surpreende com a gente mesmo, né? Então, o autoconhecimento é a chave do progresso individual, né? Agora, o conhecimento do outro deve ser sempre para nós, aquele elemento de ser uma espécie de espelho, um paradigma, né? Mas nunca naquele sentido que o Evangelho nos alerta, nunca no sentido da condenação, embora a gente precise ter, como Jesus diz, né? Mansuetude como as pombas, e prudência como as serpentes. Há pessoas com as quais você convive que, né, mostram com as suas atitudes que você tem que ter determinadas reservas. Então, essas leituras, elas são necessárias à vida de relação. Então, nem aquela ingenuidade boba, né, que a gente encontra por aí. Tem muita gente que, no primeiro dia que está conhecendo uma pessoa, fala da vida dela toda, né? Expõe todas as situações da sua vida, que loucura, né? Então, é preciso, eu gosto muito da expressão que meu esposo usa, né, em relação à construção de determinadas relações, em especial de amizade. Comer uma saca de sal, ou seja, aguardar, esperar, né, ver, observar. Claro que ninguém vai exigir perfeição de ninguém, porque nós não somos perfeitos, mas a gente sempre nesse processo, né, de cuidado, obviamente, que a gente tem que ter. Então, isso é ético também, né? Não é pelo fato de você estar com um outro que você tem que aceitar tudo do outro. Você muitas vezes você não aceita, você respeita, né? Aquilo que muitas vezes ele lhe apresenta não é um conteúdo condizente com seus valores, mas você entende que é o que ele pode dar, o que é que ele pode oferecer, o que é que ele tem, né? Então, ser ético nessa relação não é aceitar, não é. Não é compartilhar, muitas vezes. É saber que aquilo não é certo, é respeitar, né? Orar pela criatura, ajudar, se possível, né? Mas isso também é uma atitude ética. Sandra, o nosso muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela essa palestra maravilhosa e por tantas respostas às nossas perguntas. A gente gostaria de não apenas agradecer-lhe, mas também pedir um último pedido aqui, para você fazer quaisquer considerações finais e, se possível, a nossa prece de encerramento da palestra de hoje. Vivemos momentos muito difíceis. Eu acho que é um momento
que a gente pediu para reencarnar nessa hora, a gente tem que ter alguma coisa para fazer. A gente tem que fazer algo que deixe a nossa marca no mundo. E a maneira que nós temos de marcar o mundo é marcar a vida daqueles que estão conosco. Então, sermos a melhor pessoa que pudermos ser, em família, no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais, no ambiente religioso. Isso, acredito, é o grande desafio de hoje. Para que um dia, quando nós retornemos à casa do Pai, alguém possa dizer sobre nós. Quem nos fala isso é Emmanuel. Bendito sejas, coração amigo. O mundo ficou melhor e mais feliz porque viveste. É a nossa assinatura no mundo. Vamos elevar os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, amigos e irmãos, virtualmente. Mas sabemos que o pensamento, a emoção, o coração, todos estabelecemos entre nós vínculos, vibrações, e temos a certeza de que, acima de tudo e de todos nós, tu estás a nos abraçar, a abraçar a terra inteira, em especial nos focos de guerra, de conflito, nos campos de refugiados, nos lares destruídos, nos ambientes onde o ódio, o egoísmo, a violência reinam em detrimento da busca da paz. Ajuda-nos para que cultivemos a paz interior, para que busquemos a luz íntima da harmonia para com a lei de Deus, nosso Pai. Seja conosco, abençoando cada irmão e irmã presente nesse momento aqui entre nós, e que possamos suplicar que a tua paz, que a tua luz alcance os nossos lares, alcance as almas queridas em quem pensamos, alcance essa nação, Estados Unidos da América, que enfrenta e enfrentará tantas dificuldades. Seja conosco, Senhor, permitindo que a esperança seja cultivada em nossos corações, nas nossas escolhas e atitudes, na nossa ação permanente no bem. Muito obrigada, que a tua paz alcance a todos nós.